Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo 12. São Mateus capítulo 12, versículo 43. Eu vou confessar para os irmãos, não se assustem não, mas este é um dos assuntos de mensagens mais sérias que existe. É sério demais. E por que nós precisamos falar sobre isso? Independente da seriedade, é preciso ser falado sobre coisas sérias também. E não só em culto de doutrina, mas o que eu vou falar agora é muito sério e precisa ser falado em culto público, para todo mundo saber. Mateus capítulo 12, verso 43. Os que acharam, digam amém. Mateus é o primeiro evangelho da Bíblia. Você pode achar aí. Eu faço questão que você encontre. Encontre. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Levante a sua mão ao céu, diga comigo: meu Deus, nesta noite, fala comigo através da tua palavra. O homem não é nada, não é ninguém, mas a tua palavra, ela é fiel, poderosa, verdadeira, digna de aceitação e de reverência. Amém. Assentai-vos, queridos, e glorificai a Cristo Jesus com uma salva bem forte de palmas. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, preste muita atenção, porque eu quero trazer esta mensagem baseada no contexto, para não ficar um pequeno texto desvinculado do parâmetro geral, para não parecer que a gente está querendo criar doutrina a partir de um texto isolado. Você sabe o que é pegar um texto isolado e criar uma doutrina em cima daquilo? Então eu quero trazer um contexto geral desta palavra. O Senhor Jesus estava falando sobre as árvores e os seus frutos. E para quem que ele estava falando? Para os judeus, fariseus, saduceus, líderes religiosos. E quando ele estava ensinando a palavra, eles pediram que Jesus desse um sinal. Eles pediram assim: tu és o Messias mesmo? Então me mostra um sinal. Sei lá, faça cair fogo do céu. Revela quantos denários eu tenho no meu bolso. Fala como que é o nome do meu bisavô que presidiu a sinagoga de Cafarnaum, ou coisa parecida. Jesus olha para eles e diz assim: uma geração incrédula e adúltera me pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual que foi o sinal do profeta Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Quem concorda comigo que Nínive se converteu com a pregação de Jonas? Quem concorda? E se você ler a Bíblia de Jonas,
desde o seu primeiro capítulo até o último, você vai encontrar ele operando algum milagre lá em Nínive? Sim ou não? Nenhum. Você vai encontrar Jonas pedindo para eles se converterem lá em Nínive? Não. Você vai encontrar Jonas pedindo para eles se arrependam e voltem a Deus? Ele não fez isso. A pregação dele foi dura, incisiva, objetiva. Foi uma pregação não de advertência, mas foi como se fosse uma zombaria. Ele atravessou o Nínive dizendo: 40 dias e vocês vão ser destruídos, 40 dias e vocês vão ser subvertidos. Ele não pediu para eles se converterem, ele não pediu para eles amolentar, quebrantar o coração e se voltarem a Deus. Ele não falou nada disso. Na verdade, parece que Jonas queria que eles morressem mesmo. Então ele já foi pregando duro. E ele falou: não lhes será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Aí ele diz o seguinte: os ninivitas ressurgirão no juízo. Quando acontecer o juízo final, os ninivitas vão ressuscitar e eles vão condenar vocês. A rainha do sul, que é a mesma rainha de Sabá, ela também vai condenar vocês. Por quê? Pelo seguinte: eu apareci aqui operando sinais, prodígios e maravilhas. Eu apareci aqui ressuscitando mortos, curando paralíticos, curando cegos, surdos, leprosos, multiplicando pães, andando por cima das águas, acalmando o vento, a tempestade. Eu fiz sinais prodigiosos e extraordinários. Eu fiz tudo isso, mas vocês não se converteram. Eu operei todos os sinais necessários, muito mais do que Moisés, muito mais do que Josué, muito mais do que Elias, muito mais do que Sansão, muito mais do que Gedeão. Davi não fez nada do que eu fiz, nem Salomão, nem Samuel, nem Noé, ninguém. E vocês não creram. Calma que não é essa a mensagem. Talvez algum outro dia seja essa, mas não é essa não. Calma lá, segura lá, vai me acompanhando, acompanha o raciocínio. Aí o Senhor Jesus diz o seguinte: quando um espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então ele diz: eu vou voltar para minha casa de onde eu saí. E voltando ele acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. O que Jesus está dizendo aqui? Antes de eu vir, Israel estava mergulhado no paganismo. Antes de eu vir, Israel estava mergulhado na prostituição, na falsa religiosidade, no legalismo dos falsos rabinos e dos saduceus e dos fariseus hipócritas. E eu cheguei pregando a verdade para vocês. Eu cheguei trazendo a mensagem da libertação para vocês. Então, quando eu cheguei dentro de Israel, eu já cheguei expulsando demônios. Alguém de vocês viram Elias expulsar demônio? Elias não expulsava demônio. Alguém de vocês viram Moisés expulsar demônio? Moisés não expulsava demônio. Mas em Jesus expulsava demônio, sim ou não? Quem concorda que quando Jesus chegou na terra, ele inaugurou o ministério de expulsar demônios? Quem concorda comigo? Ninguém tinha expulsado demônios antes de Jesus. Então ele diz o seguinte: eu cheguei aqui expulsando demônios, eu cheguei libertando Israel, mas vocês não quiseram. Então o que vai acontecer com Israel? Preste atenção que eu estou pregando. Preste atenção que eu estou falando com você que está me ouvindo aqui agora. Pelo amor de Deus, isso é muito sério. Eu cheguei nos termos de Israel expulsando demônios e libertando muita gente, e libertando Israel. Só que Israel não me quer. Israel fechou o coração para mim. Israel virou as costas para mim, não me aceita como Messias. E se tinha um demônio que lutava contra a nação de Israel, agora, sabe o que vai acontecer? Este demônio, ele vai voltar para Israel e vai encontrar
a nação limpa, varrida e adornada. Só que ele não vai vir sozinho, ele vai trazer mais 7. Preste atenção, preste atenção, pelo amor de Deus. Se Israel estava mergulhado na pecaminosidade e na destruição nos dias de Cristo, quando Jesus chegou para libertar Israel, depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, Israel ficou muito pior ainda. Escuta bem, quando o evangelho chegou na Europa, tinha bruxas que voavam na Europa. Tem gente que não acredita, mas é verdade. Feitiçaria, ocultismo, satanismo, alta magia, luciferianismo, tudo isso acontecia dentro da Europa. O evangelho chegou lá, a Europa foi liberta pelo poder do evangelho, mas depois do iluminismo, a Europa começou a mergulhar de novo nas mentiras dos cientistas que pregavam a razão. O que aconteceu com a Europa hoje? A Europa é um dos países mais anticristãos. A Europa, na verdade, é um continente mais anticristão de todos os outros continentes. Pior do que a Ásia. A Europa é assim. Depois da Europa, qual foi o outro país a ser evangelizado? Estados Unidos. O evangelho entrou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram a potência que se tornaram por causa do poder do evangelho, mas por causa da ganância capitalista, por causa das infiltrações de judeus ocultistas dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos foram corrompidos, e o estado dos Estados Unidos se tornou 7 vezes pior do que antes deles serem evangelizados. Sabe o que eu fico triste? Que a mesma coisa acontece com o Brasil. Até aproximadamente 1910, o Brasil não era considerado um país evangelizado. O Brasil era considerado um país essencialmente católico. Depois de 1910, sabe o que aconteceu? Em Belém do Pará, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus começou a se expandir. Daqui a pouco surgiu a Igreja Brasil para Cristo. Daqui a pouco surge as Maravilhas de Jesus. Em 1962 surge a Igreja Pentecostal Deus e Amor. E Deus começa a operar poderosamente no Brasil, salvando almas, desde o Oiapoque até o Chuí. E o Brasil começa a experimentar o poder de Deus. Mas olha que triste, o nosso país está declinando. O nosso país está se tornando um país onde o próprio evangelho dentro do Brasil está destruindo o Brasil. O evangelho falso que está sendo pregado dentro do Brasil, o evangelho da libertinagem, o evangelho da hipergraça, o evangelho da facilitação, o evangelho que tolera adultério, prostituição, fornicação, que tolera mentira, que tolera política e que tolera todo tipo de aberração comportamental. Esse é o evangelho que está dentro do Brasil. E sabe o que está acontecendo com o Brasil de hoje? Está se tornando 7 vezes pior do que o Brasil católico de 1910. Não sou a favor do catolicismo, não me entendam como alguém que é contra o movimento pentecostal. Eu só estou dizendo que nós estamos experimentando uma bagunça muito triste. Mas não é isso sobre o que eu quero determinadamente pregar nessa noite, porque eu falei sobre Israel, falei sobre a Europa, falei sobre os Estados Unidos e falei sobre o Brasil. Mas eu quero falar sobre você que está me escutando aqui agora. Preste atenção. Quero falar sobre você que participa dos nossos cultos e recebe a oração por imposição de mão, e às vezes manifesta aquele espírito terrível na sua vida. Talvez você não consiga ver, ouvir ou entender, mas é terrível o que acontece. E não adianta você dizer, é só eu não vir na igreja, é só eu fazer de conta que eu não escutei esta mensagem. Essa mensagem não vai mais sair da tua cabeça. Eu preciso te abrir os olhos. Quando você tem um contato com o evangelho, com o poder do evangelho, quando você tem um contato com as coisas de Deus, existem espíritos imundos que se escondem no teu corpo,
que se escondem no teu comportamento, que se escondem na tua vida. E quando esses demônios gritam, é porque o poder eficaz do Evangelho está atormentando eles e está fazendo eles baterem em retirada. Isso é o poder do Evangelho da Bíblia Sagrada. Este é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que liberta a pessoa que está endemoniada. Deixa vocês terminar de aplaudir para mim falar uma coisa séria. Todo aplauso certamente é para o nosso Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando uma pessoa está oprimida, ou quando a pessoa está endemoniada, o pregador ele expulsa aquele demônio. O pregador ora para Deus expulsar, para Deus repreender aquele demônio. E o demônio sai. Só que muitas pessoas, elas voltam a praticar as mesmas coisas. Aí eu vou perguntar para vocês, será que o diabo é um ser ignorante, que não tem inteligência, que não tem habilidade, não tem experiência? Não, senhores. Nós expulsamos demônios na igreja. E quando o demônio sai da vida de uma pessoa, aquele demônio ele fica esperando uma oportunidade da casa estar varrida, limpa e adornada. É essa parte assustadora que eu tinha que falar. A pessoa é liberta, ou seja, ela é parcialmente liberta, porque uma pessoa verdadeiramente liberta não é uma pessoa que você diz sai, e o diabo sai, e a pessoa aponta, volta às suas faculdades mentais normais. Não é isso, a pessoa está liberta. A pessoa está liberta é a pessoa se livrar do jugo chamado pecado. Tem gente que diz assim, eu caí endemoniado lá na igreja, eu caí possesso, disseram que eu gritei, que eu esperneei, foi preciso 15 ou 20 pessoas para me segurar, mas o pastor falou, sai em nome de Jesus, então eu já estou liberto. Só que eu continuo fumando, eu continuo bebendo bebida alcoólica, eu continuo assistindo pornografia, eu continuo me prostituindo, eu continuo mentindo, eu continuo fazendo negócio sujo, eu continuo passando a perna em fulano, ciclano. Quando dá sábado, ninguém me pega porque eu vou para balada, eu vou para festa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Me desculpe a sinceridade, você está correndo um risco muito sério de Satanás ceifar a tua vida, porque quando você recebe a oração, ou quando você faz um propósito de vir na igreja, buscar socorro de Deus, o diabo sabe que a qualquer momento ele vai te perder. Então se você sair daqui e procurar as práticas pecaminosas de novo, existe uma chance muito alta de Satanás lutar para não perder você mais. Então eu te dou um conselho aqui nesta noite, você escuta esta palavra, coloca ela na tábua do teu coração, faça um propósito de verdade com Deus. Não é que eu queira superlotar a igreja, ou que eu queira somente te batizar, ou ter você como membro da igreja. O que eu estou pregando aqui é Bíblia pura. Quando um demônio sai do corpo de uma pessoa, ele fica por lugares áridos, procurando algum espaço para entrar de novo. Se lembra daquele gadareno que o demônio saiu, na verdade era uma legião, e a legião não queria ir para qualquer lugar. A legião pediu para entrar numa manada de porcos, porque ele não gosta de ficar em objeto, parede, utensílio, ferramenta, metal, madeira, não. Ele quer entrar em ser vivo, ele quer entrar em ser humano. Então quando você sair daqui nesta noite, coloque na tua consciência, eu preciso me firmar com Deus, eu preciso da minha salvação, eu não posso mais brincar com o pecado, eu não posso mais flertar com o que o diabo me oferece, eu não posso mais. Israel brincou com o diabo. Israel está mergulhado na apostasia. A Europa brincou com o diabo, e também os Estados Unidos também, o Brasil e a igreja brasileira em sua grande maioria também. Agora eu digo para você, muitas pessoas vêm na igreja, prestam um culto a Deus, são dizimistas, são ofertantes e dizem assim, eu quero mudar de vida. Muitas vezes o diabo oprime a pessoa e às vezes a pessoa cai endemoniada dentro da igreja. Ela vê a terribilidade de ser possuída por um demônio. Alguém conta para ela e diz assim, olha, foi terrível o que te aconteceu. A pessoa se levanta do chão e você pergunta, você quer mudar de vida? A pessoa diz, hoje ainda não, deixa para amanhã.
Deixa para semana que vem. Alguém está me ouvindo aqui hoje? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Está bem claro o que eu estou falando? Eu sei que está claro. Eu não estou pregando uma placa de igreja, uma denominação. Deus é amor. Já que você está aqui, a minha preferência é que você fique membro aqui. Eu sei que aqui é uma igreja séria. Eu sei que aqui nós cuidamos da doutrina e eu cuido mesmo. Se quiser ficar bravo comigo, fique à vontade, mas eu cuido. Mas eu não estou dizendo apenas para você aceitar uma denominação. Eu estou dizendo para você que quando um demônio sai do teu corpo, quando você é vítima de uma possessão maligna e este demônio se manifesta, você é um bem-aventurado, porque o pior demônio que existe é aquele que não manifesta dentro da igreja. E existem demônios de alta magia, demônios de alta patente, que o pastor pode passar 70 dias no monte jejuando e ele não cai. Existem legiões que se manifestam em luciferianos, em satanistas, em ocultistas, que o pastor pode consagrar que o demônio não manifesta. Não manifesta. Esse é o pior. Os que caem aqui na igreja são considerados aqueles demônios mais fragilizados. Os piores estão escondidos nos deputados, governadores, presidentes, empresários, nos famosos da mídia de Hollywood e das grandes emissoras. Você passa por eles, você sente uma carga pesada, um peso negativo, e eles não manifestam. Agora eu não estou falando com eles, estou falando com você, que escuta esta palavra, que chegou na igreja com um peso, com um fardo nas suas costas, e você sentiu que Jesus arrancou aquele fardo, mas você se afastou do evangelho, mas você continua pecando, você continua fazendo as coisas erradas, continua traindo a tua esposa, continua traindo o teu marido, continua olhando o que não presta, continua falando o que não deve. Saiba você que o que alimenta Satanás é o pecado. O que alimenta Satanás não é dinheiro, não é comida, não é bebida. O que alimenta Satanás é o pecado. E você sabe muito bem o que é pecado. Você sabe o que desagrada a Deus. Por isso, nesta noite, independente do teu credo religioso, Deus está me usando para abrir os teus olhos. O inferno não é brincadeira, Satanás não é brincadeira. Abra os teus olhos e faça um concerto com Deus, porque a coisa é muito séria. É muito séria. Você já viu um desviado? Eu tive o desprazer de conversar com uma pessoa me contando de um pastor daqui do Cabana, que esse pastor levantava a mão para orar, as pessoas endemoniadas caíam lá em cima. Esse pastor, só de falar o nome de Jesus, os paralíticos levantavam e andavam. Pessoas endemoniadas vinham rastejando como se fosse cobra na frente do altar. Ele dizia: coloca a mão para trás, se ajoelha, se dobra. Os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Eu não vou dizer nomes, mas vocês sabem do que eu estou dizendo. Certa feita, esses 7 espíritos, quando fala de 7, nós não estamos falando de apenas um. 7 espíritos certamente se apostaram deste pregador, e ele ateou fogo no seu próprio corpo e morreu dando gargalhadas. Irmãos, não estou exagerando não. Quem é antigo aqui sabe do que eu estou falando. Pastor, o diabo pega pastor, o diabo pega pastor, o diabo pega cantor, pega obreiro, pega obreira. Quem vacilar, o diabo pega. O diabo se aposta. Um dia uma pessoa falou para mim assim: pastor, mas aquele pregador é tão usado por Deus. Os demônios caem, se manifestam e se sujeitam a ele. E um dia Deus me deu uma revelação. Os demônios estão enganando ele. Quando os demônios caem, ele pensa que ele está com autoridade, mas ele está em pecado. O diabo está enganando ele para ele continuar nessa prática, enganando, mas na verdade quem está sendo enganado é ele. Pastor, mas é pregador da palavra, é alguém que conhece a Bíblia de capa a capa. Eu desafio qualquer ser humano de Belo Horizonte, ou do Brasil, ou do mundo, para conhecer a Bíblia melhor do que Satanás. Não tem quem conheça. Ele domina, ele discorre do Gênesis ao Apocalipse,
toda a teologia sistemática, o diabo entende e conhece até as heresias que ele mesmo inseriu no cânon sagrado. Ele é terrível. Existe basicamente 3 contatos de Satanás com o ser humano. O primeiro é através de setas. Sabe o que é uma seta? Você consegue imaginar uma flecha, e quando alguém atira uma flecha, é porque não quer chegar perto. E Satanás observa um crente cheio do Espírito Santo, um crente preparado, e ele começa a lançar as suas setas de longe, porque ele não pode se aproximar. O que é uma seta? Pensamentos, sentimentos, emoções negativas, tristeza, morbidez sentimental, são setas. E ele vai lançando, e ele vai atirando aquelas setas. Esse é o primeiro estágio, porque ele está longe, ele vai atirando. Só que quando ele não consegue com as setas, aí ele sabe que ele tem que apertar a sua força de trabalho. Ele já não vai mais atacar somente com setas. Ele começa a tentar trabalhar pela indução. O que é indução? É quando ele praticamente começa a sugerir para as pessoas fazer as coisas. Faça isso, faça aquilo. Eu no seu lugar eu faria mais ou menos aquilo. Quando a pessoa chega nessa fase da indução, é quando a pessoa está em casa e ela escuta quebrar prato lá no quarto, escuta gente andando por cima da casa. Ela está na cozinha lavando louça, daqui a pouco ela vê um vulto passar. Não foi nada, eu não vi nada disso. Continua lavando, daqui a pouco o vulto passa aqui. O que é isso? Arrepia de cima e embaixo. Indução. De repente ela está aqui, não é nada disso não. Daqui a pouco chama o nome da pessoa, a pessoa, meu Deus do céu. E a pessoa, mas não é ninguém, quem está me chamando? Indução. Mas o terceiro e pior de todos os estágios, não é o lançamento de setas, não é a indução, é a possessão. Você sabe o que é possessão? Vem do verbo possuir. Sabe o que é possuir? É quando a pessoa perde as suas faculdades volitivas, quando a pessoa não age por si só, quando a pessoa não pensa por si só. Já ouviu falar de alguém que se jogou debaixo do rodado de um caminhão? Se jogou de cima de uma ponte, deu um tiro na cabeça, chegou com a metralhadora provocando talvez, sei lá, um ato de terrorismo, de barbaridade, matando muitas pessoas. Isto é possessão. Possessão. E você sabia que tem pessoas que estão no trânsito e às vezes te dá uma vontade de xingar aquela pessoa está possessa e ela está armada? Deus está mandando eu dizer para alguém vigiar mais no trânsito aqui nessa noite. Ou às vezes você está na fila de um supermercado e aquela pessoa vai lá e corta a tua frente. Aquela pessoa está possessa. E você vai lá e quer empurrar a pessoa, quer bater o carrinho no carrinho daquela pessoa. Você não sabe. Olha, abre os olhos. Preste atenção, porque eu estou falando conosco que estamos aqui nesta noite escutando esta palavra. Porque nós já fomos libertos uma vez. Porém, se nós sairmos da presença de Deus, se nós vacilarmos, ou se nós não precisa nem pecar, não precisa pecar, é só desagradar a Deus. Porque eu sou assim. Quando alguém me desagrada, eu percebo que a pessoa está querendo me desagradar, eu vou me afastar para me entender o que está acontecendo, eu vou ficar de longe. Assim é Deus. Não precisa nem ser pecado. Quando você desagrada a Deus, daí Deus sai do corpo. E é por isso que a Bíblia diz que a casa vai ficar vazia, porque Deus não estará mais na casa. Olha como a coisa é séria. Quando a casa está vazia, é porque Deus não está mais na casa, é porque a presença de Deus não está na casa, a presença de Deus não está nos olhos da pessoa, a presença de Deus não está no coração, a presença de Deus não está na audição, a presença de Deus não está nas palavras. Deus não tem mais espaço naquela pessoa, então ele sai. O que acontece com a casa? Fica vazia. Só que Deus estava ali, daí a casa está bonita, cheirosa, perfumada, varrida e adornada. O demônio diz o seguinte: Deus estava nessa casa, que casa bonita,
adornada, preparada, fez tanta campanha, fez tanto jejum, fez tanto voto, buscou tanto a Deus na madrugada, que cheiro perfumado, que espiritualidade maravilhosa, mas a casa está vazia. Adivinha o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar nessa casa, só que eu não sou bobo, eu não vou entrar sozinho, eu vou trazer mais 7, porque eu trazendo mais 7 eu vou me fortalecer. Alguém está me entendendo? Levante a mão. Alguém está me entendendo? Levante a mão. Eu sei que é uma mensagem um pouco exaustiva, e talvez algum entenda que essa mensagem seja invasiva, mas Deus está me usando para te dar uma advertência. O nosso adversário é pior do que parece. Só existe uma forma de Satanás não conseguir voltar e trazer os 7, apesar dele ficar rodeando. São 8 rodeando e fica tentando, preparado para entrar, tentando encontrar uma oportunidade para entrar. Ele fica ali 24 horas, é crente, é pastor, é obreira, participa da ceia, dá o dízimo. Imagine quem não está no jejum e na oração, então como não é mais frágil. Só existe uma forma do diabo não entrar, é quando o teu corpo está preenchido com a presença de Deus. Daí o diabo não pode entrar na sua vida. O diabo não pode entrar na sua vida quando a presença de Deus está na tua vida. Ele não entra. Ele não entra. Talvez você diga para mim assim: pastor, que mensagem é essa? Cruz, credo, eu tenho é Deus. Me desculpe, mas se você está mentindo, enganando, roubando, se prostituindo, traficando drogas, no homossexualismo, traindo a sua esposa, na pornografia, ou fazendo qualquer tipo de pecado que a Bíblia condena, me desculpe, mas você é uma presa fácil de Satanás. A boa notícia é que Jesus está aqui para te dar o livramento, para te salvar, escrever o teu nome no livro da vida, e Ele quer entrar na sua vida nesta noite. Jesus quer entrar na tua vida nesta noite. Tem gente que gosta do joguinho. É um joguinho. O pregador vai lá, sua a camisa e expulsa. Sai! E o diabo não sai. Daqui a pouco sai. A pessoa está liberta. Fala amém. A pessoa, amém. Ufa, pensei que não ia voltar mais, amém. Daí daqui a pouco a pessoa vai embora para casa, pratica as mesmas coisas. Tem pessoa que o diabo não manifesta dentro da igreja, mas a pessoa entra dentro da igreja com dor de cabeça, com a mente confusa, coração perturbado, atribulado. Talvez o diabo não consiga a possessão, mas o diabo está conseguindo a indução, ou está conseguindo lançar seta. Mas o Senhor vai lá, expulsa toda a aproximação que o diabo tentou. Ponto, a pessoa está livre. E ela pensa assim: eu estou livre para pecar de novo. Vou pecar sábado, vou pecar domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira eu venho aqui para me libertar de novo. Cuidado, porque as coisas não são assim. Tá bom então, pastor, então sexta-feira eu não venho mais, estou bem de mal com o senhor. Ah, meu querido, eu só estou te alertando aqui agora. Só estou abrindo o teu olho para dizer para você que o mundo espiritual é muito mais sério do que você está levando esta tua vida dupla, tripla. Deus está dizendo para você: conserte a tua vida com Ele, porque as coisas espirituais são muito sérias. São muito sérias. Fica de pé, por favor. Não posso me prolongar, mas eu também não posso encerrar sem falar tudo que Deus tinha para falar. E o Espírito de Deus falou comigo. Basta, porque o que eles tinham que saber sobre isso, eles já receberam nessa noite. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Aleluia.